uma ação muito importante, altamente necessária. Nós estamos aqui praticamente entre os colaboradores do governo, mas também estamos com os civis, né? E a gente quer desejar a todos, a equipe que vem trabalhando nesse plano, a nossa equipe administrativa, aos civis que vem participando e acompanhando esse nosso trabalho, nós queremos cumprimentar a todos e desejar um bom trabalho. E eu quero aproveitar a ocasião, em nome até da determinação do prefeito, que me pediu que fizesse a apresentação formal, inclusive para os nossos colaboradores, a nossa equipe, que ainda não foi oficialmente comunicada, de que o Max, que era diretor na Secretaria de Meio Ambiente, a partir de ontem, da data de ontem, foi nomeado secretário. Nós somos muito agradecidos ao trabalho que a Marina desenvolveu durante esse nosso primeiro ano e esse nosso primeiro semestre. Eu acredito e tenho muita convicção, e o Magela também, de que nós chegamos a essa terceira reunião graças ao conhecimento e ao empenho e à responsabilidade que a Marina sempre teve junto à nossa Secretaria de Meio Ambiente, e tenho certeza que o Max vai fazer não jus em substituí-la, em continuar, dar continuidade ao trabalho que a Marina começou, e tenho certeza que com a nossa colaboração de toda a nossa equipe administrativa e mais os nossos convidados, né, os munícipes, e mais a equipe que vem trabalhando nesse plano municipal, eu tenho certeza que o Max vai não só desenvolver o trabalho dessa área, desse plano, como também em todos os outros planejamentos da Secretaria de Meio Ambiente. Ele atualmente está sozinho, né, compondo a secretaria, mas a partir de semana que vem o prefeito vai começar a pensar quem estará ao lado do Max para auxiliá-lo, acertando, né, não só politicamente, mas principalmente administrativamente e tecnicamente falando. Porque a gente imagina que até bem pouco tempo a gente imaginava e via o meio ambiente como plantio de praças, né, limpeza, e a gente sabe e viu com a Marina e viu com o Max nessa secretaria que Secretaria de Meio Ambiente vai muito além do que a gente viu até os anos anteriores. E isso é muito importante, eu tenho certeza que o Max, contando com a nossa ajuda e de todo mundo, vai dar conta desse recado. Max, então eu passo a palavra a você, e acho que a gente, na verdade, tem que, logo após a sua apresentação e tudo, tem que realmente passar por aqui, para a gente ganhar tempo de trabalho. Tá bem? Bom, boa noite a todos aí, obrigado pela presença. Meu nome é Maxwell Bert, mas todos me chamam de Max. Infelizmente a Marina teve que sair, então eu vou tentar assumir e continuar o trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo desse tempo todo aí. Espero contar com a colaboração dos meus colegas aí, da administração, da equipe, e eu acho que os munícipes também ajudam aí, podem, já está conversando. E no mais é isso aí. Boa noite aí. Boa noite. Precisa mesmo? Não. Não? Também acho que não. Também não me sinto confortável com o microfone. Bem, boa noite. Né? Já passam quase 6 horas da tarde, né? A todos. Meu nome é Ana Paula de Carvalho, sou engenheira, trabalho para a empresa Corém, e nós estamos aqui com uma equipe, né? Luísa também é engenheira, o Marcelo é engenheiro, a Lígia é jornalista. Bem, nós temos na verdade uma equipe muito multidisciplinar voltada para o plano de saneamento de Bicas e de algumas outras cidades da região, pelo contrato que nos concedeu, vamos dizer, esse trabalho, essa atividade para a Itajubá.
Bem, e hoje nós estamos aqui para apresentar as proposições. Eu ainda há pouco na reunião executiva, porque existe um grupo executivo que analisa os passos que estão sendo dados a cada momento, né, em relação ao trabalho do plano de constituição, de elaboração desse plano, que proposição, desculpa, o título está errado aqui, prognóstico, tá? Esse título está equivocado, perdão. Prognóstico, na verdade, significa o quê? O diagnóstico, nós vamos no médico, né? Aí o médico vai te analisar. Foi que a gente fez o quê? Em novembro, caracterização, a gente vai levantar, fazer visita e tal. Ele está te analisando. Aí depois que ele te analisa e vê que deu exame de sangue, deu isso, aí deu aquilo, ele vai falar o seguinte: olha, você está acima do peso. Você tem um problema de engordou demais, né? Aí ele vai dizer o seguinte: esse é meu diagnóstico. Você está acima do peso, você tem um problema de obesidade, está gorda, então você tem que perder as gordurinhas. Isso é o diagnóstico. Aí ele vai fazer o seguinte: como é que nós vamos fazer isso? Bem, olha, eu te dou uma meta de 3 meses com esse medicamento, essa dieta, de você perder algum peso. Então, de início, eu quero que você perca só 5 quilos em 2, 3 meses, para fazer uma dieta adequada, com medicamentos só florais, mais naturais ou não importa. Ele está fazendo o quê? Um prognóstico. Ele quer que você, ao final de um período, você tenha menos 5 quilos. No final de 10 meses, eu quero que você perca no total 10 quilos. Para não ser uma perda muito rápida, você ter o corpo não se adaptar e você ao sonho de se manter. Então a gente está fazendo planejamento para praticamente 1 ano, já nessa brincadeira. E ao mesmo tempo eu assim, bem, e meu a longo prazo, minha meta a longo prazo é que você tenha o peso ideal de menos 15 quilos do atual. Isso, o nome disso é prognóstico. Significa você ver o seu futuro, haver a necessidade de eu perder 15 quilos e eu fiz um planejamento de forma como eu vou perdê-lo, sistematizando o que? O financeiro, com os remédios, com a vitamina e tudo mais. O nome disso é prognóstico, que dá justamente as proposições. A proposição é justamente isso. Você tem que elencar para isso, utilizar medicamentos naturais, utilizar depois, a partir daí, uma vida mais saudável, ginástica, tudo mais. Aí vem as proposições depois desse cenário estabelecido, tá? E essa visão futura. Então vamos continuar aqui sobre a apresentação. Bem, nós começamos esse trabalho em setembro, nós estivemos aqui no mês de novembro e voltamos aqui em fevereiro. Hoje, nós estamos aqui fazendo o 3º encontro, justamente para a apresentação desse prognóstico e proposição para a cidade. E, repetindo, prognóstico, então, para saneamento, que a gente vai começar a trabalhar nos 4 segmentos: água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, como um cenário possível, aquele futuro que desejamos para vidas. Então, é nesse sentido que o prognóstico vai trabalhar, utilizando, chegando ao fim, com algumas proposições, soluções condizentes com as características locais e o estado futuro de saneamento, onde obedece a lei de saneamento, falando da equidade, universalização, tudo que a gente já abordou nos outros encontros aqui na cidade. Bem, e esse é mais ou menos o caminho. Hoje a gente apresenta uma projeção populacional para vocês, que foi analisada a partir de dados do IBGE, utilizado o crescimento populacional de estimativa pelo próprio IBGE utilizado, apresentado. Um cenário de saneamento para esse cenário futuro, a gente já está começando pelo futuro. Mais população, mais gente morando em Bicas, Bicas crescendo, ajudantes do Rio São José, né? Esses são os cenários futuros que serão analisados. As alternativas para esses cenários, o prognóstico, aí vem a análise técnica desses cenários e da população, a análise social, que isso é dos mais importantes, porque é ele que vai abertar o plano de saneamento ao Ministério das Cidades.
Se não houver participação social, se não houver contribuição social, praticamente todo o trabalho que aconteceu vai por água abaixo. Tá? O que consolida o plano de saneamento é a participação social, é a participação da população. Até porque a gente, por exemplo, se você chegar numa tribo de índios, falar assim, a partir de agora, vocês não vão morar mais em roca, lá na Amazônia. Vocês vão morar em casas construídas de barro. Você acha que eles vão topar aquilo? Não, eles culturalmente eles já vivem assim há muito tempo. Eles não querem. Eles não vão mudar. Um retrato um exemplo bem interessante sobre isso, aconteceu no Rio de Janeiro. Assim que você sai do aeroporto, da Ilha do Governador, tem uma favela aqui do lado, né? A favela do João. Ela antigamente era cheia de palafitas. Aí o pessoal do governo tirou aquelas palafitas e construiu uma favela mais organizada. Na verdade era um conjunto habitacional, hoje é uma favela um pouco menos organizada do que era na ocasião, mas era uma favela. Mas eu na época estava andando nas ruas e comecei de lá e trabalhava na empresa de limpeza urbana, na ocasião. Eu andando lá notava que toda casa tinha um buraco na parede. Por que o buraco na parede? Porque a maior parte que morava lá era nordestino e a rede não dava para se estender dentro da sala. Então eles precisavam do poste do lado de fora e existia um buraco na parede. É a cultura. E isso tem que ser respeitado, porque muda toda uma construção, todo um ambiente, tudo. Então, sem essa análise social, não adianta você vir com novidade, o que for, se as pessoas não estão adaptadas àquela mudança, você não vai conseguir. Ou então você tem que trabalhar na mudança cultural de uma forma inicial até conseguir chegar ao cenário futuro e conseguir aquele tipo de mudança desejável, tá? Então, isso é uma coisa que se trabalha junto. Sem isso, você não consegue, até porque o que também é necessário essa participação social? É a divisão de responsabilidade. O governo hoje não é a base única de imposição de uma solução. Você, quando se torna parte dessa solução, você se torna responsável, você vai trabalhar muito mais para aquilo que é certo. Então você se torna corresponsável. Então aquele trabalho tem um resultado muito mais positivo nesse sentido. E é isso que quando a União, o Ministério das Cidades tentou fazer, quando instituiu a participação social através do controle social para a execução desses planos todos, que nem esse não é único, tem outros. Né? Então, esta é a importância, a divisão de responsabilidade entre a administração e a própria cidade, a própria população. Elas participam mais, né? Elas têm mais engajamento para a participação. Vamos continuar. Bem, o estudo populacional, nós mostramos 3. Né? Vocês podem notar que o rural vem se mantendo mesmo há bastante tempo, ele não tem mudado. E até para você ver, pelo cálculo, ela vai se manter até 2038, sem baixar. Agora, a urbana, ela vem aumentando, já vamos dizer, com uma certa, uma curva igual. Ela vem crescendo sempre no mesmo sentido, né, no mesmo grau. Ela é uma forma contínua, contínua. Então, ela tem esse crescimento, então estima-se para 2038 17 mil habitantes, um pouco mais, aqui na cidade, sendo que 16 mil de área urbana. Para o plano de metas, também é estimado esse mesmo valor até 2038, sendo ponto de partida 2013, então de 2013 a 2018 nós temos um curto prazo, até 2028 médio prazo, até 2038 longo prazo. Bem, para entender, de acordo com aquele gráfico, nós temos o entendimento de que aumenta a população, aumenta a demanda dos serviços de saneamento. Significa, mais pessoas vivem na cidade, estão indo ao banheiro, estão tomando banho, estão consumindo água, estão bebendo, estão produzindo lixo, ocupando áreas com espaços urbanos com construção. Então existe uma mudança
comportamental sobre isso. Então, é nesse que nós vamos estabelecer os planos de metas, onde a emergência ela vai ser apontada em todos os segmentos. A base do planejamento ela vai estar sendo trabalhada a partir do médio prazo, no final do curto prazo, do médio prazo, e o planejamento de expansão até chegar ao longo prazo. Quando chega o momento que você já se doutrinou tanto, já treinou tanto esse processo de cidadania e de participação, que a melhoria ela passa a ser sempre voltando aquele processo. Tem um erro, volta para cá, e vocês se tornam mais independentes nessa questão de saneamento, de solução. Então é o controle social participando também o tempo todo nesse sentido do crescimento. Bem, agora para falar de abastecimento, eu vou pedir para a engenheira Luísa Palha, ela vai falar sobre abastecimento de água, drenagem urbana, esgotamento sanitário e drenagem urbana, depois eu volto para resíduos, mas é justamente isso, ter atenção, porque à medida que a demanda dos serviços aumenta, por causa da população, também os serviços vão aumentar. Vamos lá, Luísa. Vou falar para vocês a princípio um pouquinho de abastecimento de água. Vocês estão conseguindo me ouvir? É que minha voz é um pouco fraca. Você quer usar o microfone? Não sei se eles estão conseguindo me ouvir, tá bom. A gente fez aqui um estudo do consumo per capita de água, que é uma média, né, de quanto que cada um de vocês aqui no município consome por dia. E a gente foi de 2005, 123,8 litros, para 2011, 141,4 litros por dia, né, por habitante. O índice de cobertura de água, hoje, em 2013, é de 92%. Ou seja, o que isso significa? Que hoje 92% da população tem abastecimento de água, de alguma forma. E a gente quer que em 2038 esse número chegue a 100%. Ou seja, todo mundo tenha água com qualidade, um abastecimento, uma universalização desse serviço. Tá? O índice de perda de água é ideal que ele diminua cada vez mais. O que é esse índice? O quanto é perdido, ou o quanto tem uma falha, por exemplo, de hidrometração, alguma falha, quanto dessa água não chega à população, quanto dessa água é desperdiçada durante esse caminho todo. Ou seja, quanto menor for esse índice, mais quantidade de água vai chegar para todo mundo. Ou seja, vai ter um aproveitamento maior dessa água tratada e captada. Ou seja, o ideal é que a gente tenha uma diminuição, e hoje ela está em 35%, a gente planeja e chega a 30% em 2038. Índice de implementação de água, ou seja, enquanto que cada um de vocês, todo mundo que tem um abastecimento de água tem que ter um hidrômetro para medir a quantidade de água que a gente gasta. Hoje todo mundo aqui no município, todo mundo que tem a água, tem um hidrômetro. A gente pretende manter esse cenário até 2038. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar o braço aqui um estudo em relação que a Ana Paula já tinha falado, né? Questão de população. Hoje, a gente tem 13.021 pessoas abastecidas pelo esse abastecimento de água. A gente pretende, em 2038, 100% da população, ou seja, 100% da nossa previsão, que a Ana Paula já falou, que dá 17.319 pessoas, que isso dá aproximadamente 6.261 ligações totais. E 6.261 também economias residenciais. Eu vou falar para vocês um pouquinho de medidas estruturantes. Medidas estruturantes, o que vem a ser? São os planos, o planejamento de como que a gente vai fazer as medidas estruturais, que são as obras em si. Né? Os planejamentos, meio plano. Plano. Não é o plano, não. O projeto, desculpa. O projeto em si. Aqui a gente vem
participar disso, aprimoramento da legislação e aí sim a avaliação desse plano, para ver se está ok, para ver se é isso mesmo. Para isso dar embasamento para as medidas estruturais, que é a recuperação da infraestrutura, não só a construção. Às vezes a gente tem uma rede, mas essa rede está precária. Então a gente tem uma perda de água, por exemplo, naquela situação, de um vazamento maior. Então é ideal não que a gente só construa, mas que a gente veja se aquilo está o ideal. Se não tiver, vamos trocar, vamos fazer diferente, para a gente ter uma menor perda de água, um abastecimento de água mais adequado. Projetos básicos e executivos que eu tinha falado, redução de perdas físicas e não físicas e a proteção dos mananciais. Mas se a gente tiver uma menor perda, a gente vai precisar captar mais água. Então a gente vai ter esse manancial com uma maior quantidade, né, de água. Aqui a gente não vai dizer, vamos supor, que tem que ter uma cobrança de água, não vai dizer que vocês vão trabalhar de uma forma A, B ou C, só que a gente quer expor para a população, para todo mundo que está aqui, de repente há uma necessidade de uma tarifa, porque isso tem um custo para a prefeitura, isso tem um custo de implantação, mas tem um custo que tem que ser sanado, né? Que tem que ser coberto. Nisso a gente pensou na compatibilidade com o perfil do consumidor. De repente todo mundo não vai pagar da mesma forma, cada um vai pagar um pouco menos, de repente quem não pode pagar tanto. Vamos fazer um perfil, vamos fazer essa cobrança de acordo com o perfil do consumidor. E nisso traz benefício à população em geral com o controle do consumo. Porque aqui a gente sabe que quando dói no bolso, a gente começa a dar valor. A gente começa a ver que tem uma diminuição desse consumo e aí sobra água para todo mundo. E quando uma pessoa gasta menos, vai sobrar para outras pessoas. Vou falar de esgotamento sanitário agora, com fatores parecidos com o índice de cobertura, com questão de abastecimento de água. Aqui a gente tem que 93% da população tem a rede, ou seja, o esgoto é coletado de casa. Mas a gente vai ver o que acontece em relação ao tratamento. A gente pretende manter essas metas que a gente pegou no Plano SAG, em relação a Minas Gerais. O Plano SAG é o Plano Nacional de Saneamento Básico, que tem as diretrizes que a gente tem, quais são as metas que a gente tem que atingir nesses períodos. E é nisso que a gente está se baseando. Como a gente em 2013 já está em 93%, em 2038 a gente vai ter que manter isso em relação ao Plano SAG, que é o que ele pede para o Estado de Minas Gerais. E isso são para todos, tanto água, esgoto, drenagem e resíduo. O Plano SAG dá essas diretrizes para a gente. Onde a gente tem que chegar, né? Nesses planos de meta. O índice de tratamento de esgoto. Hoje, apesar de 93% ser coletado, tudo que é coletado é jogado in natura no rio. Então, assim, a gente resolve o problema do cidadão, entre aspas, tira aquele esgotamento da casa dele, mas a gente transfere esse problema para o rio. A impressão é que a gente resolve, mas não. A gente sabe que não é assim. Então, o objetivo é que em 2018 a gente tenha 63% desse esgoto tratado, ou seja, a gente vai ter que ter um crescimento aqui bem grande inicial, e para isso vai ter que ter um planejamento, né, de como é que vai ser feito isso. Em 2028, a médio prazo, de 81%, e em 2038, de 90%. É só frisar, esses valores é em relação ao coletado. Então, assim, 90% do coletado, 83% do coletado, sempre todos esses próximos valores é em relação ao esgoto coletado. Ao índice de tarifação do esgoto. Hoje, o esgoto que é coletado já tem uma tarifa. E pelos mesmos fatores de água, a gente tem um custo, isso tudo, a gente imagina, na verdade, o Plano SAG. Assim, nos guia a que tem esse índice de tarifação do esgoto. Que hoje, como já é tudo cobrado, a gente pretende manter até 2038 essa questão. Mas da mesma forma, quem pode pagar mais, de repente pagar mais. Quem pode pagar menos, pagar menos. Isso é tudo o município vai ter que fazer um estudo, certo? Que a gente tem na cabeça, né? Medidas estruturantes, medidas estruturais, como a gente já havia falado em água, estruturantes, a questão como se fosse do planejamento, né, do que vai ser feito. Estruturais, é a questão de projeto e obras em si, mas ações imediatas, permanentes e contínuas que vão levar a eficiência, capacidade de
vai escolher qual alternativa que vocês vão aplicar ao município, isso como a Ana Paula já frisou bastante. O município que vai escolher o que vai ser utilizado é um município que vai, né, a gente está mostrando para vocês as alternativas no material que a gente vai disponibilizar para todo mundo dar uma olhada. Vai ter elas bem explicadinhas, assim, em linguagem popular. A lagoa é área facultativa, lagoa facultativa, wetland, questão de fossa filtro, que vocês devem conhecer uma alternativa mais para pequenas localidades, pequenos tratamentos ou individuais até mesmo. Reatoruagem e essas alternativas de tratamento podem ser combinadas. Isso tudo nesse material que a gente vai disponibilizar tem a comparação de uma, eficiência, como é que elas funcionam em conjunto uma com a outra. Está tudo bem explicadinho, para todo mundo ter, né, um embasamento para a escolha, para opinar, quando a gente voltar aqui para a audiência pública. Só que, como eu disse, para construir isso tudo tem um custo, né? Tem um custo para a prefeitura. A população quer tudo direitinho, merece todo esse tratamento feito de forma correta, só que isso tem um custo. Como é que a gente vai cobrir isso? De repente tem necessidade de uma tarifa também, só que com compatibilidade com o perfil do consumidor, como eu já falei. Isso vai trazer benefício à população em geral e o controle do despejo, né? Está todo mundo entendendo? Em relação à drenagem urbana, tem a necessidade de melhorias. Como a ocupação do solo, tendência de crescimento, vamos supor. Às vezes o município está crescendo, mas não tem um estudo. Então a gente vai, constrói em encosta, por exemplo, que a gente sabe que não é um lugar legal. Mas as pessoas não constroem, então tem que ter uma cobrança maior em cima disso. Tem que ter um planejamento maior em cima disso. Arborização dentro e fora do perímetro urbano. Se a gente tiver uma área mais arborizada, vai ter uma infiltração do solo maior dessas áreas. Então vai ter uma vazão menor de água sobre o terreno, né? Vai levar a um menor efeito de desmoronamento, enchentes, menos padrões desse tipo. E como todos sabem, águas pluviais e esgoto doméstico nunca podem se misturar. A gente tem que ter sempre uma rede para esgoto, uma rede para drenagem, porque é prejudicial para ambos, tanto que chega mais vazão no curso da água, quanto chega mais vazão no tratamento, se tiver os dois juntos. Aí a gente fez um estudo usando um método racional para a gente descobrir as descargas máximas na área urbana. Por que só na área urbana? O plano, sabe, contempla a área urbana e a área rural. Só que na drenagem desse recurso fica focado na área urbana. A área rural normalmente tem mais área menos área impermeabilizada. Então tem mais vegetação também. Então por isso que a gente focou na área rural, que é uma área mais impermeabilizada, tem menos terreno livre para essa água escoar, tem menos vegetação. Por isso que foi esse pedaço todo foi focado só na área urbana, esse estudo, né? Como é que funciona? A área urbana aqui, isso aqui é a bacia dessa área urbana, né? É um exemplo. Então tudo que chover nessa parte amarela vai chegar nessa área urbana. Tudo que chover aqui, como as estatísticas dizem, tem esse caminho que ela vai percorrer e vai influenciar aqui, né? Com a própria bacia. Que chover aqui, o que vai acontecer? Nada. A princípio, nessa parte aqui não vai acontecer nada. Porque como a gente diz, a água não vai subir. Tem o trajeto natural do rio. Ela vai influenciar nessa parte de baixo, né? Que está fora da nossa zona de influência. Mas aqui o que vai influenciar? A parte amarela menos. Por isso que nesse estudo a gente utilizou apenas essa parte da bacia. Aí aqui a gente tem um resultado, né? Tanto para o distrito sede quanto para a Santa Helena. Aí a gente tem a identificação das bacias hidrográficas do município e qual é o sentido que está correndo, né, essa água pluvial. Vamos ver uma setinha aqui fazendo esse sentido. Aqui está a sede do município, então essa água corre desta forma. Aqui, como a gente comentava é a questão da inundação e alagamento. Esse mapa que a gente, nosso profissional gerou, o que ele fez? Ele intercalou a questão de declividade
muito baixo. Ou seja, nessa parte vermelha tem um risco muito maior de inundação. Né? A gente observa aqui. Mas isso normalmente essas áreas são identificadas em beiras de rios, como todos imaginam. Esse daqui é o potencial de movimento de massa. Aqui a gente utilizou a declividade, a geomorfologia e a ocupação do solo também. E isso a gente teve esse mapa gerado, onde o vermelho, da mesma forma, é uma potencialidade muito alta e o verde é muito baixo, de movimento de massa, né? Ou seja, essas áreas que têm uma maior propensão de movimento de massa, normalmente são terrenos mais íngremes, né? Tendem a se movimentar mais com as chuvas. Programas, projetos e ações. As medidas estruturantes. Cooperação intermunicipal. Aqui, como a gente vive numa bacia, então se chover no municipal, vai acabar influenciando aqui. Então a gente não pode pensar que o problema é deles. Porque uma hora o problema dos outros vai ser o problema de vocês. Então é pensar em conjunto, pensar pelo outro. Pensar que o seu problema pode não ser seu, mas vai influenciar na casa do seu vizinho. Da mesma forma que você pode ser um vizinho de outra pessoa. Então vamos pensar nisso, vamos ter essa cooperação intermunicipal. Incentivar o reflorestamento, como eu já falei. Uma área com maior vegetação vai ter uma infiltração maior no solo. Vai diminuir a vazão de escoamento superficial. E nisso vai ter menos enchente, menos desmoronamento. A educação ambiental, que eu acho que é base de todo o saneamento, né? Não só de drenagem urbana, como água, resíduo, né? Esgoto, ela vem como base de tudo. Capacitação desses agentes, né? Como é que a gente vai fazer essa educação ambiental? Tem que ter as pessoas que levem isso para a população, tem que ter. A gente trabalhar em cima dessa capacitação para essa educação ambiental surgir efeito, né? Estruturais, como a mesma coisa, macrodrenagem. Aqui a gente trouxe um exemplo de Goiânia, do Parque Simba, na verdade de Goiás, é de Araguaína. Como é que esse parque funciona? Ele foi todo projetado para alagar. Ou seja, na época de cheia, isso aqui tudo antes. Essa estrutura toda feita para isso, toda preparada para isso. E na época que não está chovendo tanto, você vai estar tudo exposto para a população usufruir desse parque. E aqui a gente tem a ideia de renaturalização de rios. A gente sempre pensa em pegar um rio e canalizar. Mas por que a gente não fazer diferente? Por que a gente não renaturalizar ele? Botar ele no curso normal. Botar ele nesse rio novamente como ele era no começo. Né? Replantar mais uma vez, botar essas margens, expandir a margem. Né? Botar ele para ser o que ele era, que a natureza permitiu daquele curso. Agora, aquela questão de macrodrenagem. Para microdrenagem, a gente está dando, não sei se vai conseguir ver porque está um pouco claro. A gente vai ter uma revegetação aqui em cima, aqui. E aqui também eu acho que vai ser mais difícil de ver. Vai passar e a gente vai mostrar melhor. Volta rapidinho, Marcelo, vai, para ver se vocês. Dá para ver? Uma revegetação aqui, no terreno em cima, tá vendo? Mas passa que a gente vai. Deixa eu botar. Essa ideia aqui, que eu levo aqui, é essa ideia aqui. A gente pegar, de repente, na beirinha da calçada, fazer uma situação drenante. Aqui tem como se fosse uma boca de lobo com essas pedras, é um sistema para infiltração da água também. E aqui é o reaproveitamento da água de chuva, né? Coleta dessa água para poder aproveitar e molhar a planta, lavar quintal, lavar carro, a gente vê muito desperdício em cima disso, né? Então, seria esse sistema. Às vezes a gente estava até no município que o cara falou, mas isso é muito caro. Realmente, se você for fazer de uma forma individual, é muito caro. Mas se a gente começar a incutir isso na cabeça das pessoas, tornar isso como solução, não individual, mas uma solução coletiva, fazendo esse custo pode vir a baratear, né? E é isso que a gente quer, de repente, todo mundo começar a pensar igual, pensar de uma forma mais humanitária, mais ambiental. E nisso esse custo pode vir a baratear. E a gente apresenta todas essas alternativas que a gente tem. Aí nisso a gente vai ter a sustentabilidade
mais uma vez, né? Não somos nós que estamos dizendo. A administração municipal vê se tem necessidade de uma taxa. Redução desse valor mediante as condições. De repente, vamos supor, a administração decide, vai ter uma taxa para a construção dessa questão de drenagem, vai ter uma taxa para drenagem. Mas quem tem essa captação de água de chuva vai ter uma taxa menor, porque ela vai contribuir menos, né, para esse sistema. E isso vai trazer benefício à população. Aí tratando de ações de emergência e contingência. Ver se tem necessidade, de repente, de avisos sonoros em comunidades, né, que tem, como vai chover, de repente ter esses avisos sonoros para todo mundo esvaziar a área, ver como é que funciona. Aqui a gente tem imagem de Santos Dumont, de alagamento que teve lá. E é importante também que tenha um monitoramento não só de questão de alagamento, mas de repente doenças em questão por conta disso. Questões desse tipo, porque não é apenas alagamento, isso é uma coisa muito séria, mas assim, questão de doenças que vêm dessa. Mas não, assim, digo que não é só destruição de casas, vem muitas coisas além disso, né? Questões de saúde mesmo. Execuções. Vou passar para a Ana Paula. Vocês fizeram estudo aqui. Vocês fizeram levantamento da captação da água aqui que nós temos aqui adotado. Se a captação dela é suficiente para daqui a 10 anos, ela mostrou uma expansão no início. Ela falou. Não, eu prestei bem atenção, mas eu não entendi o seguinte. Se é porque eu estou achando que o índice de crescimento ele é pouco. Eu acho que nós estamos com um platô. Basta vir algum setor industrial que logo sobe para. Existe esse planejamento para a cidade? De crescimento assim a nível de industrial não hoje? existe, mas eu digo que tem a possibilidade. Não, olha só, mas isso não funciona? Meu nome é Lucimar. Lucimar. Eu trabalho na Fundação Nacional de Saúde. Eu entendo bastante. Eu estudei lá. Sobre ET. Estudei na Escola Nacional de Saúde. Porque nós temos um problema que é o seguinte, foi feito um trabalho para a captação do esgoto, mas ficou debaixo da terra, não se viu. Então eu gostaria de saber de vocês, vocês fizeram estudo, vocês puseram, vão fazer ET, quer dizer, estação de tratamento no percurso do córrego? Não fizemos pelo seguinte, deixa que eu explico isso, Luísa. O plano de saneamento, que eu avisei, eu estava falando mais ou menos, repetir de novo no grupo executivo, e agora eu repeti e falei nisso, nós não falamos o que a cidade vai fazer. Se você vai escolher uma ET, se você vai escolher uma raízes filtrantes, se você vai escolher o ASB, se você vai escolher qualquer outro tipo de sistema de tratamento de esgoto, por exemplo, nós não vamos escolher por vocês. Vocês vão escolher. Nós só daremos subsídios para que você possa ter uma opinião e manifestá-la. Então, vai mostrar uma série de alternativas, como ela mostrou aqui, algumas. No conteúdo literário vão ter muito mais outras e eles vão ficar 30 dias de consultas para a pessoa, antes da audiência pública, para que a pessoa possa manifestar. E mesmo assim, o trabalho no final, ele não vai dizer, ele vai dizer o seguinte: para o esgoto sanitário de Bicas existem tais alternativas, existem outras alternativas que não são viáveis, essas vão ser eliminadas. Entretanto, o senhor acredita que tal seja a solução, aquela ONG, aquela rota ali, representante acha que é uma outra, e vai ter, vamos dizer, condições e opiniões ali. O vereador disse que tinha um projeto, por exemplo, de água, tá? Para a questão da enchente do Rio São José e tudo mais. Isso vai estar ali dentro. Vai ser, este é um opinamento. Lógico, ele precisa trazer essa opinião. Apresentar, seja naquele dia e tudo mais, porque vai ser um fator de estudo. Para o momento que disser, nós precisamos resolver o problema de Bicas, de esgotamento sanitário. Qual o projeto nós vamos fazer? Bem, olha, nós temos no plano de saneamento, esta é a aparência geográfica da cidade,
existem tais soluções, a solução ultimamente vem crescendo ali para financeira, para a questão financeira de uma tal vetor, né? Então você vai ter situações para ter uma opinião decisória sobre qual processo, qual projeto utilizar. Entendeu? E lógico, terão coisas eliminadas. E se, por exemplo, um projeto, uma ideia efetiva, ela não combinar, no momento da apresentação dessa audiência, e ela não for utilizada, vai ter que ser justificado por que não. Então vai ter a justificativa técnica, por que não aquele sistema específico. Então essa não cabe a gente. Entretanto, nós sim calculamos e entendemos que todas as soluções têm que ser estimadas para a população com aquele devido crescimento populacional. Quando existem fatores efetivos que garantam que aquela cidade vai expandir por causa de uma fábrica moveleira, ou então por causa do Comperj, como eu moro perto lá do Rio de Janeiro, e existe um fator que realmente muda a estrutura urbana e as pessoas vão migrar para aquele local e existe um advento que muda aquele índice populacional, sim, será considerado estudo populacional. Se isso não é indicado em todas as reuniões que nós fizemos, nós não podemos, temos que usar os dados de IBGE. Então, por isso eu sempre pergunto e perguntava desde o início, se existe... O básico que a senhora usou foi IBGE. IBGE. A gente pega os dados de IBGE de crescimento e com isso a gente escolhe a melhor projeção, Não, né? você desculpa daqui, porque eu fiz... Importantíssimo. Uns 8, 10 anos atrás, eu fiz um estudo, vimos um problema sério, que é a 267 que passa. Sim, Então, eu já aprendi, já conversei com o pessoal da Copasa, mas todos escolheram e tal. Nossa cidade é cortada pela 267. Se houver um desastre nela, ecológico, um caminhão que cai na Riante Somanel, a nossa cidade será contaminada, e água polida lá. Então, tem que ter alternativa. Tem contingência, emergência específica para esse tipo de essa área. Eu fiz projeto diretivo, apresentei porque eu fiz um curso. Então, é por isso que a gente tem um certo conhecimento. E eu trabalho, quando eu trabalhar, hoje eu estou aposentado, tem o saneamento básico, tem rio, tem o setor. Então, lá existe o programa de saneamento das cidades, o nome TET, que é para o esgoto, Bieta, só que o nosso município já tem a Copasa, que é a Franja. Então, eu acho que, além dos projetos, eu acho que alguém da Copasa tinha que dar para levar isso para lá, porque não podemos, não podemos interferir. A Copasa está aqui. Ele foi realizar a visita até conosco. Não podemos interferir numa coisa que já tem dono. Porque. Isso é um grande engano, porque o plano de saneamento dá para que você também coloque as suas próprias regras. Entendeu? Porque até o momento isso é uma concessão. Porque hoje, por E exemplo. você pode colocar no plano de saneamento observações que futuramente sejam apresentadas, planos de contingência para uma emergência como essa, mas são questões a serem Quer dizer, o colocadas. projeto nosso aqui tem que ser municipal, porque esse das lojas não passa mais, que já foi gasto. Então, não sei federal como é que pode ser. Porque o Estado já tem o projeto de rede de esgoto, então eu acredito que não tem como. Tem sim, porque existe um elemento que acontece dentro das cidades e do Estado, que é o PPA. E ele é revisto de 4 anos, e você pode rever até antes disso. E mudar o planejamento sim. Lógico, foi feita uma concessão desse momento para a Copasa e foi assinado um termo de compromisso, todo o processo. Então aquele trabalho está sendo seguido. Entretanto, não quer dizer que vocês não possam criar informações e solicitar, implementar esse contrato futuramente em algumas coisas, porque eles estão, vamos dizer, recebendo essa concessão. Mas isso não quer dizer que não possa haver uma melhoria de qualidade. Existem vamos dizer, essas diferenças que podem ser trabalhadas e podem ser apontadas justamente aqui. Entendeu? Que aí no momento que ela for refazer esse contrato de concessão, que ela tiver uma outra função que inspire essa necessidade e seja revisto sim. Entendeu? Porque a concessão também não fecha os olhos e nunca mais vou tomar conta, nem quero saber quem vai fazer, não. Cabe também à prefeitura que cedeu essa concessão
fiscalizar as atividades da empresa dentro do seu espaço. Então, isso também vai ser apresentado nesse material que vai ficar na consulta pública. E nós vamos ver todos os tipos de arranjos institucionais para essa solução de problemas. Tá? E agora, entrando nos resíduos e só dando mais um arremate nela, daqui a pouco nós vamos ter uma provocação, né, uma pegadinha de provocação, que vai ser um questionário distribuído a todos aqui presentes. Quero que todos respondam com bastante garra, né, que eu acho que vai ser bem interessante, que a gente mexe com o bolso e ninguém gosta. Né? E é verdade, porque a Luísa falou várias vezes em tarifas, taxas e tarifas, e como a gente analisa todas as alternativas, inclusive essa nós temos que analisar. Quanto que isso vai significar de custo, não só para a prefeitura, mas para toda a sociedade? Porque se a prefeitura paga, esse dinheiro também vem de algum lugar. Isso não quer dizer que a gente já não esteja pagando por isso de alguma forma, nem que seja com menos remédio na saúde, com dinheiro que não esteja aqui acolá. Isso acontece. Então, como é que é isso? Vai ficar assim? Vamos aceitar uma tarifação? Não vamos? O que queremos? O governo, porque eu já fui em cidades que dizem, ah não, o prefeito daqui em campanha disse, não vai cobrar nunca pela água. É assim? Não sei. Isso vocês que vão decidir, mas independente disso, nós temos que estudar e mostrar os números. Tá? E isso vai estar no trabalho e vocês vão poder ter opinião sobre isso. E esse questionário trata um pouco sobre isso. Bem, entrando diretamente à questão dos resíduos sólidos, aqui em líquidos nós notamos visivelmente 5 tipos de resíduos: o resíduo de construção civil, entulhos inservíveis, que ele geralmente vai com destino irregular, aqui dentro da área urbana, uma área funcional muito linda, que eu conheci. Para mim me lembrou o lixão que existe, acho que é na cidade do México, que fica numa das falésias mais lindas que passa um canal, que passa água, porque ali é tudo verde, tudo lindo, e as pessoas jogam ali, entram, e eu realmente não entendi, entendeu? Porque o lugar é muito lindo, aquilo teria um espaço para fazer, tanto é que do outro lado é um parque, né? É um parque. Bem, aquilo me chocou bastante naquela visita técnica que eu fiz. Dali em diante, fora esse resíduo de entulho, temos o público, né, que é pó de partição, e o público doméstico, que ele é condicionado na geração pelo próprio gerador. Ele existe um caminhão da própria prefeitura que faz a coleta, e dali em diante ter que ser dado tratamento e o destino final através da união dos reciclados. Temos a questão dos resíduos sólidos de grandes geradores, pequenas indústrias, que também se utilizam desse mesmo espaço para isso. Triste ver essa questão. Né? E o resíduo de serviço da saúde, junto à Serfic, diretamente, então é um serviço terceirizado. E ao final, no caso específico daqui de Bíblias, as cinzas são encaminhadas para a Vital Engenharia. Informação direta da Serfic, em visita que eu fiz técnica lá também. Bem, então esse foi o diagnóstico, foi o que foi notado. Né? A partir daí a gente começa a notar os cenários de crescimento da população, crescimento de lixo. Mais gente, mais lixo. Né? Então, 2 cenários foram feitos, menos lixo dentro do mais lixo e muito mais lixo dentro do mais lixo. 2 cenários, geralmente, que são dados pela própria PlanSAB, e o plano de saneamento você estima, pode mudar a curto, médio e longo prazo, naqueles períodos de 5, 10 e 10 anos, completando 25, né? E foram analisados todos eles. Entretanto, se nós seguirmos a lei de saneamento, e eu acho que isso é uma meta possível, eu não vejo impossível, eu trabalho com resíduos sólidos já há bastante tempo, né? E eu acho que aquela lei, a gente tem aquela visão, é complicada, é difícil fazer, mas eu acho que é possível a gente reduzir resíduos, principalmente pelo que eu verifiquei nas cidades daqui. Mas só antes disso eu vou falar um pouquinho sobre a alternativa. Na segunda parte da alternativa eu vou dizer por quê, que eu achei que eu acho que seja possível. Bem, alternativas existem várias: coleta seletiva, transbordo, estação de transferência, usina de triagem, compostagem, incineração, autoclave, resíduos de construção civil. Esta é uma preocupação
preocupação que o plano de saneamento dá, porque ela realmente é uma exigência da própria Política Nacional de Saneamento, e é uma preocupação dentro das cidades, porque ela envolve todos os segmentos de saneamento. Ela afeta a drenagem, ela afeta o próprio resíduos, ela tem a questão de vetores, de própria saúde. É uma coisa muito preocupante, né? O aterro controlado, que isso também, a lei diz que até o final desse mês de agosto, até o final do mês de julho, dia 3 de agosto, é proibido botar lixo, aterro controlado e lixão. Entendeu? Então, o que existe no centro da cidade vai ter que acabar, porque por lei isso não pode mais acontecer. E os aterros sanitários, né? Isso deverá ser prolongado, porque até hoje, acho que nem 50% das cidades atenderam. Tem projeto que não recebe. Olha só, o Lixão Zero é um projeto, inclusive, do governo do estado de Minas Gerais. Ele é diferente do plano de saneamento. O plano de saneamento, sim, ele foi adiado por mais um ano praticamente. Ele vai ser possível de ser empregado até o dia dezembro de 2015. Entretanto, aqui em resíduos sólidos, se a gente lembrar, 2012, era o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, era até 2012. Entendeu? E eu não acredito que seja estendido esse prazo, não, pelo movimento que eu estou vendo em todos os estados do Brasil. Essa questão específica do lixão, não estou falando nem do plano de resíduos sólidos, não. Até porque muitas cidades até hoje não voltaram a receber o dinheiro para resíduos sólidos porque não apresentaram em 2012 lá e nem justificaram. Entendeu? Então, muitas cidades já perderam esse recurso. Tá? Então, eu não acredito por causa disso. Bem, de qualquer jeito, o que a gente reparou nessas cidades aqui da Zona da Mata Mineira? Sim. Não, daquela área que é uma área, um vale. O Vale de Palmas. Exatamente. Mas aquilo tem características de lixão. Aí Eu não sabia se era lá. não, ela é até do Morro. Na rua do Morro. Você volta aqui e você sobe. É bem ali. Aí o que acontece? Eu fiquei boba, porque aquilo é muito lindo. Aquilo é muito lindo. Eles dão. Oi? Olha, mas é muito bonito. Aquele, porque ficou um vale. Né? E aquilo podia fazer um mirante maravilhoso, com um grande parque. Você, bem, eu vou tendo imaginação, a gente trabalha numa empresa de cultura urbana, essas questões de urbanismo, e a gente fica borbulhando, né? Eu sei que é particular. Tem interesse em cobrir lá, Mas olha só, aí que está uma vantagem do plano de saneamento. No momento que aquele foi impedido de fazer isso, ele vai ter que perder essas esperanças e ter que ver uma outra forma de garantir financeiramente aquilo. Entendeu? E existe uma série de coisas que podem assegurar não acontecer isso. Ali é um espaço muito bonito e pode ser aproveitado por outra coisa. Entendeu? E dá talvez trazer até mais recursos. Nós saímos agora de uma cidade que foi aqui, a Luísa estava falando que o vereador não, muitas das pessoas que estavam ali, ele falou sobre a questão da guardar água, né, no solo, de chuva e tudo mais, é Pedra Dourada. Né? Eles fizeram um hotel, aproveitaram, a piscina é pública, tá? Que não é aberto, o parque que existe ali é público. Mas o que ele aproveitou daquele visual, você dormir à noite ouvindo aquela cachoeira, ouvindo aquele... Olha, vale a pena conhecer. Então, às vezes ele vai verificar que ele pode se utilizar até de um benefício de uma questão pública, porque aquela piscina é pública. O que ele fez ali, aquele parque ali das águas e tudo mais, é público. E conhece? É perfeito e vale a pena. Agora, a pessoa tem que botar assim, até quando eu sou ambiciosa. Porque a pessoa, quando é muito ambiciosa, ela utiliza tudo, vamos dizer, aquele vampiro, tira tudo, todas as energias de todo mundo, não sobra nada nem depois para ele aproveitar. Então, isso tem que ser visto, que a natureza ela tem seu limite também. Então, eu acho que vale a pena todos, vamos dizer, se mobilizar, porque aquela área é muito
que vale a pena repensar. Bem, voltando aqui, acondicionamento na fonte geradora, né, compostagem doméstica, compostagem de pequenas localidades. Uma coisa que é muito importante nessa toda essa área da zona da Mata Mineira é que, ainda que os índices indicadores de resíduos sólidos apresentados demonstram que tem 60% de matéria orgânica nos lixos, não confere, pelo menos na maior parte das cidades, e principalmente nas áreas rurais, como verdadeiras. Não são. Entendeu? Até porque esses lixos, esses aterros controlados na maior parte das cidades, não possuem matéria orgânica, mas tem uma razão. Porque as pessoas utilizam ele para alimentação animal, do seu animal doméstico, ou até para pequena compostagem dentro de casa. Então, na verdade, o lixo já é praticamente limpo. Como fazer chegar ainda mais limpo? Talvez essa seja a grande alternativa, criando sistemas pequenos de localidades, de bairros. Existem coisas até mais urbanizadas para isso. São soluções, são alternativas que são apresentadas e que devem ser repensadas. Por quê? Se todo problema de, vamos dizer, sistema de coleta seletiva desse certo, né, aquele programa Minas Joga Limpo teria dado certo. E tem que se ver. Já houve programas de coleta seletiva com tratamentos, com usinas em praticamente toda a cidade, e tem que se analisar. Entendeu? Então, às vezes, para uma cidade que tem uma característica diferente, não adianta você utilizar. É aquela questão que acontecia no Rio de Janeiro, um outro exemplo do Rio de Janeiro. Comprar tecnologia da Alemanha para resolver problema de lixo no Rio de Janeiro. Não dá. O clima é diferente. Aqui é úmido, é quente. Lá é frio pra burro, seco pra caramba. O lixo tem um comportamento completamente diferente. Aí chega aqui, pum, solidifica tudo, aí não dá. Gasta-se milhões e tem um sistema incipiente que não vale nada. Então, essas alternativas todas têm que ser provocadas, pensadas, qual seria o melhor para Bicas, na área rural, na área urbana, como solucionar esses problemas de coleta, não coleta, horário, tantas vezes por semana, mas é caro 3 vezes ao dia, ou uma vez todos os dias tem coleta, como fazer isso? Aí, poxa, se não tem praticamente matéria orgânica, por que não se faz só a coleta seletiva e arranja os instrumentos para a gente conseguir, através da própria grupo no bairro, de conseguir fazer uma compostagem ali no sistema com material limpo? O grande problema da compostagem, quando você pega o lixo sujo, é você ter vidro para manipular, é você ter sacos de lixo, ela ser visualmente desinteressante. Então, você ter um lixo pronto e você ter um material reciclável, com rejeito, poxa, muita coisa está resolvida. Então, acho que, na verdade, essa nossa apresentação hoje está mais para falar, para provocação mesmo. Apresentar uma série de coisas, quando chegar aquelas alternativas todas e repensar. Será que devemos utilizar o que sempre é usado e algumas cidades dão certo, mas outras nem chegam perto? Analisar programas antigos já feitos na própria região, que nunca deu certo por algumas razões e já existem essas justificativas? Essas coisas todas têm que ser repensadas. Bem, e aqui o plano de metas de resíduos sólidos vai ter também 5 resíduos já separados com essa questão de orgânico, justamente que eu estava falando, né? A questão dos reciclados rejeitos e essas aqui. Isso aqui está funcional, eu acho que tem verificado nas visitas técnicas que a CISP ela tem um sistema funcional para essas atividades de resíduos e serviços de saúde, e eu vejo que esse consórcio tem sido feito por outras organizações, assim como a CISB e tudo mais, são interessantes porque inclusive faz a questão da capacitação dentro das unidades de saúde para isso, acho que isso é bem legal, e a questão dos resíduos de construção civil já com uma visão mais adequada sobre nas suas fases de resíduos, né? Bem, e concluindo, antes dessa distribuição dos formulários, porque senão acho que já poderia começar a distribuir os formulários, para resíduos sólidos vão ser considerados esses 2 fatores relevantes. Não é mais possível o uso de aterros controlados ou lixão para disposição de resíduos. Não será mais possível a disposição de todo o resíduo coletado em aterro sanitário, somente os rejeitos. Como conclusão, a desativação, mitigação e remediação da área utilizada para a deposição de resíduos, essa é específica dentro da cidade, tá?
Compatibilizar a destinação final com a empresa licenciada, que deve ser o aterro sanitário. Verificar o planejamento de consórcio para a destinação final de rejeitos. Implantação de programas de gestão integrada de resíduos sólidos, ações para redução de volume de resíduos com monitoramento de desempenho e monitoramento através de indicadores de desempenho, através do controle social. Bem, gente, isso é o de hoje. Eu chamo a Lígia para, vamos dizer, conversar com vocês sobre esse questionário, né? Ela que é a nossa jornalista, ela que trouxe essa provocação a todos vocês, né? E qualquer coisa, estou aqui à disposição, toda a equipe está aqui à disposição para esclarecer melhor. Bom, como a Ana Paula disse, esse questionário é a forma que a gente quer saber